Olá, amigos do Síndico Net, eu sou Márcio Espímpolo e no programa de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é bastante espinhoso, bastante complicado nos condomínios, que são as obras. Principalmente nessa época de pandemia e principalmente com essa alteração constante dos planos dos governos estaduais em relação aos tipos de serviços essenciais que são permitidos em cada fase. Bem, para exemplificar, nós estamos vivendo agora no estado de São Paulo a questão da pandemia, numa fase mais restritiva, tida como emergencial, até mesmo com toque de recolher, em que aquele ramo de atividade que era até então considerado essencial não é mais, que são as lojas de material de construção. Embora elas estejam fechadas, proibidas de abrir para o público, elas podem vender no sentido de abrir no delivery ou no drive-thru. Então, você pode comprar o material de construção somente dessa maneira, nessa fase mais restritiva. Mas como nós dissemos, o que vamos falar aqui serve para qualquer fase de qualquer estado. Por quê? Porque é importante dizer que as questões de obras, elas se referem basicamente a dois tipos. O primeiro delas são obras nas áreas comuns dos condomínios. E a outra é nas áreas privativas, nas áreas particulares. Como é que o síndico deve se comportar quando o condomínio já iniciou uma obra? Ele deve parar? Quando um condômino ou um morador iniciou uma obra, ele deve proibir? Ele deve forçar a parada dessas obras? Ele deve proibir o início de novas obras? São muito diferentes e por isso nós vamos falar aqui. Existe na Constituição Federal um direito chamado direito de propriedade. Está lá no artigo 5º como direito fundamental, ao lado do direito à vida. Então, quando nós falamos de obras em condomínios, nós estamos nos referindo à propriedade, a direito de propriedade. Então, nas áreas comuns do condomínio, como o síndico é o representante dela, ele pode sim, através de uma consulta, até mesmo informal, através de uma enquete, se não der para fazer uma assembleia formal, melhor se for assembleia formal. Mas ele pode interromper uma obra nas áreas comuns, por exemplo, que não for emergencial, que não for essencial, necessária, ele pode fazer isso. Mas no que diz respeito às obras particulares, privadas, o síndico não tem poder de fazer parar, de impedir, seja a continuidade ou seja o início de uma dessas obras. Exatamente porque nós temos uma hierarquia de leis. Já falamos da Constituição, é direito de propriedade, que o proprietário faça obras na sua unidade. Nós temos o Código Civil, que fala sobre o direito ao sossego, à segurança e à salubridade. Nós temos a Convenção, que basicamente repete o Código Civil, e nós temos o Regimento Interno, que fala sobre as regras gerais em relação às áreas comuns, entrada e saída de pessoas. Então nós queremos abordar essas duas partes com você, para você entender. A parte do direito, que nós vimos, direito de propriedade é um direito fundamental. O síndico não tem poderes e não pode proibir e nem impedir obras nas áreas privativas. Ele pode fazer isso nas áreas comuns, desde que também com a anuência dos proprietários. Dessa forma, o que é que o síndico deve fazer? O que é que o síndico pode fazer no seu condomínio para ajudar os condôminos a passar por essa fase da pandemia que é realmente muito séria, gente? Muito séria. Vai aqui uma advertência para os proprietários que puderem deixar as suas obras não emergenciais, não urgentes, não necessárias para uma outra ocasião. Bom senso pede-se nesse momento, onde nós estamos com muitos problemas por conta da pandemia de contaminação, de contágio do coronavírus. Então, se der para deixar isso para outra oportunidade, faça. Mas pode ser que o proprietário necessite se mudar e necessite fazer uma obra que é importante no apartamento dele, porque depois talvez ele não consiga mais fazer, como, por exemplo, colocar armários, não é? Trocar um piso, ele precisa fazer. E o síndico não pode proibir, porque o proprietário, inclusive usando esse direito de propriedade, mesmo na época de pandemia, ele pode buscar uma medida judicial
para que ele possa continuar com a sua obra. Isso tem acontecido muito, aconteceu recentemente, pode voltar a acontecer em razão dessas medidas restritivas que muitos entendem que se aplicam aos condomínios internamente, mas não se aplicam. Decretos, naquela hierarquia de leis, está bem abaixo da Constituição Federal e também do Código Civil. Deixando isso de lado, a parte do direito, falando sobre a parte de gestão, nós temos que o síndico, que é o papel fundamental dele, ele precisa fazer um plano de ação para ajudar o seu condomínio a passar por essa pandemia, inclusive com obras sem muitos conflitos, ou pelo menos com o mínimo de conflitos possível. O que é que o síndico pode fazer para ajudar, então, os moradores? Como nós vimos, são três partes, não é? O condomínio, o proprietário que quer fazer as obras e o morador que muitas vezes está lá no seu teletrabalho, está dando aula, está recebendo aula online e de repente o vizinho de cima começa a martelar, começa a colocar barulhos através de armários, troca de piso, maquita, enfim, ferramentas pesadas. É preciso entender também que lá no Código Civil, no artigo 1336, fala que todos têm direito ao sossego. Então é preciso dosar o que é um sossego do Código Civil, né? Barulhos anormais e barulhos normais. É óbvio que quem vai trocar o piso, gente, não vai fazer pouco barulho, vai fazer muito barulho. E quem vai fazer uma pintura vai fazer bem pouco barulho, se é que vai ter barulho. Então é preciso que o síndico busque essas alternativas, conversem com os moradores, no sentido de fazer um regimento interno próprio para essa ocasião, que vai valer para qualquer fase que o Estado tiver, seja amarela, seja branca, seja vermelha, seja alaranjada, seja roxa, qualquer uma. O síndico pode fazer um regimento, pode chamá-lo até de regimento emergencial da pandemia, e nele ele coloca algumas situações e submete aos proprietários, aos condôminos, para aprovação. Uma das questões é em quais horários nós vamos ter obras dentro do condomínio, mesmo nas áreas privativas. Entrada e saída de prestador de serviço. Em que momento? Podemos, por exemplo, dar como sugestão das 9 da manhã até meio-dia as obras mais pesadas e das 14 às 17 as obras menos pesadas. Outra coisa que é importante ressaltar aqui, cada condomínio tem a sua estrutura própria, tem a sua especificidade. Não dá para dar uma receita única. É por isso que os decretos não se aplicam em condomínios e nem poderiam. Cada condomínio precisa se autorregular. Essa autorregulação ela vem pela aprovação de um regimento interno especial nesse tempo de pandemia. Então, síndico, você que está nos ouvindo aqui, evite problemas, evite conflitos. Faça um regimento interno, sugira ideias para os condôminos com base na estrutura do seu condomínio. Pode ser que você trabalhe em mais de um condomínio e cada um seja um diferente do outro, que você possa acomodar. Esse é o seu papel, gerenciar planos de ação para ajudar os condôminos a terem menos conflitos possível. Essas eram algumas dicas que nós tínhamos para dar para você, síndico, para você morador, tolerância. Isso é muito importante também nesse tempo. Às vezes o seu vizinho vai precisar fazer alguma coisa e esse vizinho que vai precisar fazer alguma coisa também tenha bom senso e tente fazer o mínimo de incômodo, de barulho possível para o seu vizinho. Grande abraço a vocês e até o próximo programa.